Hoje eu quero começar em Isaías capítulo 6. Nós estamos fazendo uma série de ministração a respeito dos atributos de Deus. E hoje eu vou falar de um atributo que é muito comum, um atributo que é muito falado. A palavra de Deus diz que Deus é santo. Hoje nós vamos falar da santidade de Deus. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13. Eu vou ler mais duas passagens para me ajudar depois nessa mensagem. A outra passagem vai estar em Êxodo capítulo 3 e a seguinte vai estar em 2 Samuel capítulo 6. Então, se você quiser marcar para mais tarde, mas eu vou usar um pouco adiante essa passagem. A minha passagem básica hoje é Isaías 6, de 1 a 13. Paciência comigo. Não quero me estender muito, mas sexta-feira eu estava lá com o irmão Daniel e ele estava me falando, como é que é, pastor, e a mensagem e tal. Eu falei, eu tenho que ir para casa para aprender a trabalhar na mensagem. Ele falou, você já escreveu muito? Eu falei, já tem 12 páginas. Ele ainda tem que trabalhar na mensagem. Eu falei, eu tenho que trabalhar para encurtar ela. Se eu acrescentar mais, sai daqui hoje. E foi um desafio. Eu consegui reduzir ela a 9. Amém. Mas o Senhor vai falar conosco hoje. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, e ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com as 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra e toda esta está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se, e a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: vai e diz a este povo: ouvi de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra. Mas se ainda ficar nela a 10ª parte, tornar-se-á consumida, como terebinto, e como carvalho, dos quais, depois de derrubado, ainda ficam no topo. A santa semente é o seu topo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos diante da Tua palavra neste momento, Senhor. Nós pedimos agora que o Espírito Santo de Deus venha nos direcionar, para que possamos entender e compreender, Senhor, a mensagem do dia de hoje. Que os nossos corações, Senhor, estejam voltados a Ti, Senhor. Que a Tua palavra venha nos consolar, nos edificar, nos confrontar, Senhor.
trazendo, Senhor, no nosso coração edificação, arrependimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, Pai querido, porque somos limitados. E eu que ministro essa palavra também tenho limites, mas a Tua palavra é ilimitada e poderosa, Senhor, Pai querido. Por isso, hoje eu ministro a palavra confiando no poder que há no Teu nome, para que os corações sejam movidos segundo a Tua vontade. Faz a Tua vontade no nosso meio, Senhor, salvando, libertando, edificando a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma passagem aqui, um tanto apocalíptica, né? Uma passagem que fala de destruição, uma passagem que fala de juízo e de julgamento de Deus, uma palavra onde Deus levanta o profeta Isaías para trazer uma exortação ao povo que não estava andando conforme o costume da palavra de Deus naquela época. Hoje a minha intenção dentro dessa passagem, essa passagem é muito rica, ela tem muitas coisas para nos ensinar, mas a minha intenção hoje não é ensinar tudo o que essa passagem diz, mas eu quero trabalhar um ponto específico dentro dessa passagem. Hoje eu quero falar dessa passagem dentro do aspecto desse atributo de Deus, a sua santidade. Aqui, diante dessa passagem, nós vemos que quando Deus se revela a Isaías e ele traz a sua palavra como julgamento para ser levado àquela nação, Deus ele revela a sua santidade. E ele por 3 vezes aqui mostra que os serafins estavam o adorando, chamando ele de santo, santo, santo. É importante a gente entender o que de fato significa a palavra santo hoje, porque hoje em dia a palavra santo ela pode ser usada tanto para uma qualidade, como ela pode ser usada como uma palavra pejorativa. A gente usa, às vezes a gente vê uma pessoa que se acha muito justa, a gente fala, o cara acha que é um santinho. A gente usa essa palavra de uma maneira pejorativa, muitas vezes, e a gente precisa compreender do que essa palavra santo está falando. Na verdade, é importante a gente estar entendendo o que Deus quer comunicar através da sua santidade. O que significa ser santo? Se hoje você fosse parar na rua e uma pessoa perguntasse para você, você é um santo? Que resposta que você ia dar? Eu acredito que a maioria de nós ia ter dificuldade de responder para eles. Eu sou santo. Por quê? Porque a nossa ideia de santidade é de uma perfeição, é de uma pureza, é de uma limpeza tamanha em que a gente, quando é chamado de santo, ou quando a gente é confrontado com uma pergunta dessa, você é santo, nós temos medo de responder uma pergunta dessa. Porque a gente diante da santidade de Deus, a gente consegue ver que nós somos muito diferentes. Talvez se alguém chegasse para você e perguntasse, você é uma pessoa amável, você não teria tanta dificuldade de responder essa pergunta. Dizer, eu sou, ou não, eu não sou. Se alguém chegasse para você e perguntasse, você é capaz de amar? Você tivesse facilidade de responder, sim, sou capaz de amar. Mas quando alguém chega para a gente e diz, você é um santo, não mexe com a gente. Se hoje alguém parasse para você e falar, você é um santo, isso faz com que a gente pare e pense, porque essa palavra ela tem realmente um peso, ela tem uma carga, como a gente vê aqui quando Isaías se deparou com a santidade de Deus, ele reconheceu o quão impuro ele era. Ele mostra que o quão impuro ele era. Antes que a gente entre nessa passagem, aqui eu quero definir algumas coisas para que a gente possa entender o que significa a palavra santo, o que significa a palavra santo. E para que a gente possa entender bem, eu preciso explicar para você não o que significa a palavra santo, mas o que significa Deus ser santo. Porque dentro dos atributos de Deus, a santidade é o atributo central de Deus. Teve um escritor que ele diz assim, que esse atributo de santidade, Deus ser santo, é o que faz dele ser Deus. O que faz Deus ser Deus é o fato dele ser santo. Santidade é algo central na vida de Deus. Talvez o atributo mais importante de Deus, se a gente pudesse dizer assim, que haja um mais importante que o outro, eu acredito que não há. Todo o atributo de Deus é importante porque revela o Senhor, mas se a gente
quando a gente para analisar de uma forma, né, didática, para entender quem Deus é, a santidade é o atributo central de Deus. Aliás, isso é tão importante na doutrina da palavra de Deus, que na palavra de Deus o único atributo que é citado em tríplice, ou seja, 3 vezes, é o atributo da santidade. E isso acontece 2 vezes na Bíblia. Aqui em Isaías capítulo 6, versículo 3, onde aqui a gente ouve dizer santo, santo, santo. E também em Apocalipse, quando novamente há uma revelação do Senhor no final dos tempos, onde ali também estão adorando a Deus, dizendo santo, santo, santo. Para pensar comigo como isso é importante. Se Deus falasse do seu atributo apenas uma única vez na palavra de Deus, isso seria importante? Seria importante. A gente sabe que a palavra de Deus é a verdade, porque ela é o próprio Deus. Então, se ele diz apenas uma vez na Bíblia, já é importante. Quando ele diz 3 vezes, eu acho que ele está querendo chamar a nossa atenção. A gente nunca ouviu na palavra de Deus dizer assim: Deus é amor, amor, amor. Na palavra de Deus não tem um versículo que diz assim: Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Na palavra de Deus não tem uma passagem que diz Deus é justiça, justiça, justiça. Não. Há um único atributo que Deus repete 3 vezes, é o atributo da santidade. Tem alguma coisa aí que é importante para a gente. Se Deus está repetindo isso, enfatizando a santidade, repetindo 3 vezes, tem algo que é importante. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Nós precisamos entender o que isso significa na nossa vida. Então vamos tentar definir o que é santidade. Bom, primeiro, vou dizer para você que eu não vou definir santidade, porque eu concordo com muitos estudiosos aí que escrevem a respeito da Bíblia, e eles dizem que a coisa mais difícil que tem é definir a santidade, porque se a santidade é o atributo central de Deus, se eu defino santidade, eu estou definindo o próprio Deus. E a gente não consegue definir Deus 100%. Nós não conseguimos compreender-os inteiramente. E nós nunca vamos conseguir compreender inteiramente a santidade de Deus. Então o que a gente vai fazer aqui não é realmente dar uma definição. A gente vai tentar dar uma explicação, uma ilustração do que é a santidade de Deus. É o que a Bíblia mostra para a gente. Ela ilustra, ela mostra o que é ser santo. Mas ela não define, porque definir santidade é definir Deus, e a gente não consegue. Quando eu comecei esse estudo a respeito dos atributos de Deus, na primeira mensagem que eu disse, que eu preguei para os irmãos, eu disse: olha, mesmo que a gente conheça muitas coisas de Deus, nunca nós vamos conhecer tudo de Deus. Vai haver um momento em que Deus vai se revelar de uma maneira, né, total para a gente. Mas eu não sei nem se nessa época, de fato, nós vamos ser capazes de compreender tudo. Mas isso só vai acontecer o dia que ele levar a igreja dele. Tem alguém querendo ir já? Tem uns querendo, né? O resto está querendo ainda ficar para trás no carro, né? Eu sei, é assim, né? A maturidade vai levando a gente a querer estar mais perto de Deus, mas a verdade é que a maioria de nós não está querendo ir logo, não, né? A gente ainda quer participar de muitos churrascos, a gente quer estar no dia 17 lá no parque, né? Mas estar com o Senhor é muito melhor do que estar longe dele, não é verdade? Né? Sem dúvida é. Mas a gente ainda tem planos e coisas que nós queremos realizar na nossa vida, e por isso a gente tem dificuldade muitas vezes de observar o plano espiritual. Mas melhor é estar com ele. Mas quando eu defino a palavra, né, santidade, eu posso entender a palavra santidade de 2 maneiras. Né? A primeira maneira, a palavra santidade no hebraico, ela significa separação. Quando eu separo um objeto, uma coisa ou uma pessoa para um propósito específico. Por exemplo, na sua casa, às vezes você, né, que cozinha, você separa, vou pensar aqui, a colher de pau. Né? A colher de pau é uma colher que ela não te dá muita flexibilidade. Quem sabe cozinhar sabe disso. Né? A colher de pau, se você usar ela para doce, você não deve ficar usando ela para mexer em comida salgada, né? Porque a madeira absorve um pouco daquilo. Então você separa uma colher de pau só para usar com coisas doces, uma colher de pau só para usar, né, com coisas salgadas. Essa especificação, essa separação que você fez, ela é a palavra santo no hebraico. Porque no hebraico a palavra santo nem sempre se restringe às coisas santificadas ou às coisas divinas.
Então, para a gente entender melhor, eu quero que você entenda isso. Então, a palavra santo significa separado para um propósito específico. Então, isso faz parte também da santidade divina. Ou seja, então o que isso significa? Significa que Deus é santo, por quê? Porque Ele foi separado, ou na verdade não que Ele foi separado, Ele se separou para um propósito específico. Por isso que existe uma diferença grande entre o nosso Deus Criador e tudo aquilo que Ele criou. A gente vê que Deus age com a criação, mas Ele está separado da sua criação. Ele não é a mesma coisa que a criação dele, porque senão eu podia dizer que essas flores eram Deus. Isso aí tem que dizer isso. Que Deus está em todas as coisas, então essa folhinha é Deus, o carpete é Deus, esse púlpito é Deus. Não é isso, porque Deus está separado, Ele é santo. Ele não vai se misturar com as outras coisas. Por isso Ele é puro, por isso Ele é fiel, por isso Ele é todo-poderoso, por isso Ele é eterno, porque Ele é único. Ele se separou a si mesmo. Ele é santo. Então, quando eu entendo que santidade é separação, eu também agora aplico isso para a minha vida. Então, santidade também na minha vida significa que eu fui separado para um propósito específico. Então, eu sou santo quando eu separo a minha vida para um propósito específico. Como eu estou falando da palavra de Deus, e eu estou falando do atributo de Deus, ser santo significa estar separado para Deus. Quando você recebe o Senhor Jesus, no seu coração, quando você crê no nome do Senhor Jesus, quando você é convencido do seu pecado, você toma uma decisão de se separar do pecado e do mundo e se separar para Deus. Isso é ser santo. Por isso, se hoje alguém parasse você na rua e você crê no nome do Senhor Jesus e essa pessoa perguntasse para você, você é santo? Você podia com convicção responder para ela, sou. Aí ele olhar para você e dizer assim, mas eu sei que assim, de vez em quando ele dá umas pisadas na bosta. Eu falo, eu dou, mas sou santo não porque aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu recebi do Senhor Jesus. Eu fui em Jesus separado para Ele, santificado. Por isso eu hoje posso dizer que eu sou santo, mesmo não sendo perfeito, mesmo estando impuro, porque essa santidade não depende de mim, mas da obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Então por isso eu sou santo, não porque eu ando com uma auréola em cima da minha cabeça, não porque eu sou perfeito nas minhas ações e nos meus pensamentos, mas porque aquele que é separado e é perfeito, me separou e me fez santo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender a respeito da santidade é que somos santos porque Deus nos separou para a santidade. Deus nos separou para Ele. Por isso nós somos santos. Não é mérito nosso, é mérito de Deus. Ele foi lá e olhou para você e disse, esse é meu. Você está entendendo isso? Isso te faz santo. Só que santidade, eu disse para você que tem duas definições na palavra de Deus. A segunda definição é que santidade implica em ser totalmente puro, ou seja, separado do pecado. Então a santidade agora ela é também definida ou exemplificada, talvez não definida, na pureza, na limpeza. Ser santo significa ser puro, ser limpo. E isso de fato revela quem é o nosso Deus, um Deus santo, um Deus que não tem nele mesmo pecado, um Deus que nele não há nenhuma maldade, um Deus que é incapaz de pecar, um Deus que é incapaz de fazer o mal, um Deus que é incapaz de te tentar ao mal. E hoje tem gente que pensa que Deus não aconteceu, porque não foi Deus mesmo, ele queria me castigar e Ele me levou a fazer esse negócio para que eu aprendesse. Não, querido, se Deus te leva a fazer uma coisa, não é o pecado. Se tem alguém te levando a pecar, querido, pode ter certeza que não é Deus. Porque Deus, pelo fato de ser santo, Ele jamais poderia te conduzir ao pecado, ou te influenciar a pecar. Porque pelo fato de Ele ser santo, Ele estar completamente separado do pecado, Ele não pode suportar o pecado, Ele odeia o pecado, Ele aborrece o pecado.
Então ele não pode nos conduzir ao pecado de nenhuma forma, nem para nos ensinar. E tem gente que acredita que Deus pode conduzir uma pessoa ao pecado para que ela aprenda. Aí a gente, como crente, olha como que a gente ensina esse tipo de coisa, de mentalidade dentro da igreja. Sabe o que a gente faz assim? Sabe qual é a expressão que o crente usa para dizer que Deus está levando o outro a pecar? A expressão é a seguinte, a gente fala assim, não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviu algum crente falar isso? Você já falou isso? Eu vou deixar até agora para não ver. Eu não quero saber o que você fez, se você não fez, não importa. Se você hoje ouvir a palavra de Deus e ver que está errado, você vai reconhecer o Senhor, pedir perdão a Deus, não dá de jeito. Que eu já fiz. Eu quero nem ver quem fez. Se eu estou dizendo que uma pessoa, se não vier pelo amor, ela vem para a dor, eu estou dizendo que Deus vai levar ela a pecar para que ela se aproxime dele. E Deus é santo, Ele não pode fazer isso. É verdade que a dor nos aproxima de Deus. E às vezes Deus vai permitir você passar por dificuldades na sua vida para que você possa chegar a um ponto onde você venha reconhecer que você precisa dele. Eu acredito que ele vai. A Bíblia mostra isso, que ele em algumas situações, ele de fato permite, mas eu quero dizer para você que ele não te levou para a dor. Quem te levou para a dor foi Satanás, porque ele tem a intenção de quê? De te destruir, de te matar, de arruinar com a sua vida. A gente vê essa passagem de Jó, quando o diabo vai diante de Deus e pede permissão para mexer na vida dele. Não foi Deus que mandou. Foi o diabo que levou ele para a dor. Foi o diabo que levou ele para a destruição. Mas Deus tinha um outro plano em cima. Deus permitiu, porque tudo está no controle de Deus e não do diabo. E ele falou assim, sabe uma coisa? Eu vou até deixar para ver se esse povo aprende. Para ver se o povo que lê a Bíblia entende. Que o diabo até pode permitir. Eu posso até permitir o diabo dar uma paçocada na sua vida. Eu posso até permitir, mas o controle não está na mão dele, está na minha. Porque se o diabo tentar fazer mal contra você, eu vou reverter o mal em bem, porque eu sou santo. Você entende isso? Isso é crer no Deus santo. Porque se eu atribuo o mal a Deus, aonde está a santidade de Deus? Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante a gente compreender, para que a gente possa entender o que é a santidade. Se ele está totalmente separado do pecado, como ele pode fazer alguém pecar? Ele não pode. Porque Jó não pecou? Quem conhece a história de Jó? Quem conhece? Né? Talvez os irmãos não conhecem, tem uma turma que conhece. Quem já leu o livro de Jó? Jó não pecou? Pecou. Jó murmurou. E a palavra de Deus diz que murmuração é pecado. Jó reclamou. Ele não amaldiçoou Deus. A mulher ainda mandou ele fazer isso ele não fez. Mas ele reclamou, ele murmurou, ele esperneou, ele duvidou. A palavra de Deus diz que tudo que a gente faz sem fé é o quê? É pecado. Tudo que eu faço sem fé é pecado. Ele duvidou, ele pecou. Então Deus levou ele a pecar para que ele pudesse ver a glória de Deus? Não. Satanás o levou ao pecado. E Deus usou aquela situação para revelar a sua santidade. E ele diz, vai lá, mexe com ele, você vai ver com quem você está mexendo. Não estou mexendo com qualquer um, não. Ele é meu. Eu separei ele para mim. Você pode até mexer com ele, mas no fim você vai ver quem ele é. Meu, santo, separado. Vocês estão entendendo como é que é? Então a gente está entendendo o que é santidade. Então eu acho que eu consegui ilustrar para você o que significa santidade. Eu não consigo definir, mas eu consigo ilustrar. E agora eu queria estudar com você três casos que vão dar exemplo de como a santidade de Deus se revela na nossa vida prática. Né? O que a santidade de Deus vai gerar nas nossas vidas? Porque, como eu disse, a santidade é algo simples, mas ao mesmo tempo algo totalmente difícil de
de nós definirmos. Então não tem muita coisa que eu possa falar da santidade de Deus em si. Então, para que eu entenda a santidade de Deus, eu tenho que aplicar ela na minha vida agora como crente. Eu preciso entender o que a santidade de Deus faz comigo, faz com você na vida. E aí a gente vai voltar então aí para Isaías, né? Isaías capítulo 6. A gente vai ver aqui que nessa passagem, eu vou até o versículo 7 somente aqui agora nessa passagem, a gente vai ver que diante dessa passagem, a santidade de Deus provocou uma atitude, né, na vida de Isaías. Né? Esse primeiro episódio aqui da vida do profeta Isaías, ele acontece no início do seu ministério. Isaías estava no início do ministério. Aqui no versículo 1 diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Aí você fala assim, para que está falando que morreu Uzias, morreu aqui? Isso é importante a gente saber. Se tem uma coisa ali, querido, no versículo, é porque aquilo é importante para a passagem. Por quê? O que é importante a respeito da morte, saber que nos dizem que Uzias morreu? Não sei se você sabe, mas Uzias foi um dos melhores reis que houve em todo Israel. Uzias, ele foi um dos que mais obedeceu a palavra de Deus. Foi através de Uzias que Deus fez prosperar a terra de Jerusalém. E todos os reis que vieram antes de Uzias e vieram depois de Uzias não foram lá grandes coisas diante de Deus, não. Alguns foram terríveis. Então, aqui agora, Uzias se marca o fim de um tempo em que Deus de fato reinou no meio da nação, as pessoas estavam andando com Deus, e agora aquele período áureo, aquele período do ouro de Jerusalém, está chegando ao fim. Então, por isso que é importante essa informação aqui. Né? Então ele morre, e quando ele morre assume um outro que não é uma pessoa de Deus, não é uma pessoa que obedece a Deus. Agora a nação entra, né, em conflito, mergulha em tumulto, a coisa fica feia, né, e as coisas vão ficando ruins. Então Deus levanta Isaías agora para trazer uma palavra profética para ver se o povo dá ouvido e volta atrás, se arrepende dos seus pecados. Então agora fica uma questão, né? O rei Uzias conduziu o povo aos caminhos de Deus, mas agora ele morre, a nação entra em problema e tumulto. Aí a pergunta é, o que será que vai acontecer com Israel agora? Será que eles vão continuar andando com o Senhor, ou eles vão voltar à idolatria? Então, por isso que é importante essa informação aqui para a gente entender. E quando isso acontece, né, quando neste momento, né, fatídico que está acontecendo, neste momento, Deus, ele fala com Isaías. Ele vem e tem uma conversa com Isaías. E nessa conversa ele revela a sua santidade. Então, qual foi a reação de Isaías diante da santidade de Deus? A primeira delas, versículo 1 e 2, ele diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, e ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. O que isso quer dizer agora na vida de Isaías? Aqui, quando ele tem um encontro agora com a santidade de Deus, ele reconhece a majestade do Rei. Ele é capaz de reconhecer quem Deus é. Ver quão vislumbrante é a presença de Deus. Por isso ele agora aqui relata estas coisas. A segunda coisa que ele nessa experiência que ele teve com Deus, com a santidade de Deus, que ele percebe aqui agora, está no versículo 3 e 4. E ele diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa enchia da fumaça. Nesse momento agora ele reconhece o culto, a adoração. Diante da santidade de Deus, então ele vê a majestade do Rei. Diante da santidade de Deus, ele vê agora a adoração, o culto levado a Deus. E aí agora ele tem a terceira experiência, capítulo versículos 5 e 6, onde ele diz: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio do povo impuro, de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, e o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma terraça. Agora, diante da santidade de Deus, diante da majestade de Deus, diante da adoração, ele confessa: quem sou eu? Quando ele se olha diante de tudo aquilo que ele está vendo, não tem outra reação
oração a não ser se confessar diante de Deus. E santidade precisa levar a gente à confissão. Hoje a gente crente canta pelo louvor na adoração, a gente fala da santidade de Deus, a gente fala como se isso não tivesse nenhum significado das nossas vidas. Que a gente sinta a santidade não é capaz de se arrepender diante de Deus dos nossos pecados, não é capaz da gente ver a nossa iniquidade. E a santidade de Deus, quando revelada para nós, ela precisa levar a gente à confissão. E por fim, a quarta experiência que eu vejo que Isaías teve aqui nessa passagem está no versículo 7. Ele diz: e com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Agora, diante da santidade de Deus, ele é limpo, ele é salvo, ele é restaurado, ele é purificado. A santidade de Deus existe para nos santificar, para nos limpar. Mas você vê que foi um processo. Ele teve que reconhecer a majestade do Senhor, ele teve que adorar esse Senhor, ele teve que se confessar diante desse Senhor, para que ele pudesse ser limpo no seu coração, da sua iniquidade e da sua maldade. De tudo que a gente pode tirar dessa passagem aqui, eu quero concentrar numa verdade central aqui. E eu quero que você entenda isso, para que a gente possa entender o que fazer diante da santidade de Deus. Quando Isaías viu o Senhor, ele também se viu. Quando ele olhou para Deus, ele viu a ele mesmo. E é isso que precisa acontecer nas nossas vidas. Quando a gente tem um encontro com Deus, com o que nós estamos fazendo hoje aqui no domingo, nos reunindo para cultuar, adorar a Deus, no dia que nós temos a oportunidade de ter um encontro com Deus, entenda, não acontece só no domingo. Mas hoje nós estamos aqui com esse propósito. Então, no dia em que eu tenho um encontro com Deus, eu preciso ver a Deus para que eu me veja. Porque me vendo agora, eu me reconheço, eu sei quem eu sou. Olha, eu tenho certeza que Isaías, perto do povo daquela época, Isaías era um santo. Isaías era um cara que temia a Deus. Perto do povo, ele podia até falar assim: poxa, ó, perto do que esse povo anda fazendo por aí, eu estou bem, estou tranquilo. Perto de quem o povo vai, aquilo que o povo faz, cara, eu sou crente mesmo. Glória a Deus. Mas quando ele olhou para Deus, a história mudou. Ele olhou para ele mesmo e ele disse: como Deus. E a gente precisa desenvolver esse tipo de humildade, sabe por quê? Porque a gente muitas vezes quer se elevar buscando por baixo, e o nosso parâmetro não é o mundo nem o povo, o nosso parâmetro, a nossa medida é Jesus, o nosso Senhor. E é nele que nós temos que nos espelhar. Porque se eu olho para a vida do irmão Manuel, para a vida do irmão João, talvez eu tenha algumas qualidades que eles não têm. E eu falo assim: poxa, eu estou bem, o Manuel ali, né? O João ali, eu posso falar: não, eu sou um cara. Mas a minha medida não é o irmão Manuel, nem é o João, e o João pode fazer a mesma coisa. Ele pode olhar para o pastor: pô, se o pastor que é pastor está daquele jeito e eu estou fazendo aqui ainda melhor que eu nessa área, então eu estou bem demais. Só que a nossa medida não é o homem, a nossa medida é Jesus. A nossa medida de santidade não vem do homem, a nossa medida de santidade vem do santo. Santo, santo. Isaías, um homem de Deus, falando pela boca de Deus, separado por Deus, reconhece a sua iniquidade, a sua impureza, o seu pecado, e se confessa diante do Senhor Jesus. E é isso que essa passagem está nos ensinando. Para que a gente possa, diante da santidade de Deus, reconhecer quem de fato nós somos, para que a gente possa entender que a gente precisa do perdão dele, da misericórdia dele, da graça dele, em todos os minutos da nossa vida, porque, como nós somos impuros. Quão longe do padrão de Deus nós somos. Por isso, talvez muitos de nós teríamos dificuldade de hoje responder para uma pessoa que parasse na rua e perguntasse para a gente: você é um Senhor? Se o teu pensamento está em Deus, você fica assim. Mas hoje nós aprendemos aqui: se somos santos, somos porque Ele, que é santo, nos separou para a santidade. Mas eu tenho que ter uma atitude em relação à santidade
e me espelhar na vida dele, para que a minha vida seja comparada com a dele, porque diante dessa comparação eu vou ver as minhas fraquezas e eu vou ser capaz de recorrer ao único que tem poder de me salvar dos meus pecados, ao único que tem poder para me livrar das armadilhas que eu mesmo preparo para mim, o Senhor Jesus. Mas para isso a gente precisa de humildade. A igreja precisa se humilhar, para que no dia apropriado Deus te exalte. Hoje até a igreja está achando que é muita coisa, tem que ser exaltado. E a palavra de Deus diz que aquele que se exalta naquele dia será humilhado. Isaías se humilhou diante de Deus e a salvação o alcançou. Quero compartilhar um outro exemplo. Está lá em Êxodo capítulo 3. Se você quiser abrir lá em Êxodo capítulo 3, eu vou ler o capítulo 4 e 5. Mas eu vou resumir aqui a história rapidamente. A fim da gente compreender aqui esse episódio, né, a gente precisa voltar agora 700 anos. Isso aqui aconteceu 700 anos antes do que Isaías tinha feito. Né? Aqui agora, lá no meio do deserto do Sinai, aparece um homem lá chamado Moisés. Né? E ele vai ter um encontro com Deus pela primeira vez na sua vida. Ele vai ter esse encontro com Deus. Ele estava lá cuidando das suas ovelhas, e aí, nesse pastorear das ovelhas, ele andando lá pelo campo, ele tem um encontro com Deus aqui. Ele vê algo extraordinário acontecendo. Tinha um arbusto queimando sem se queimar. O arbusto estava em fogo, mas não queimava. E aquilo foi extraordinário, aquilo aguçou a curiosidade dele, e ele se aproximou daquele arbusto ali, ele ficou fascinado com aquilo, e ele falou, vou investigar isso aqui, e vou lá ver o que está acontecendo aqui. E quando ele se aproximou, ele ouviu a voz de Deus. Versículo 4, versículo 5, diz assim, e vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira as sandálias do pé, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Por que essa terra era santa? Porque Deus pegou aquele pedaço de terra e separou para ele naquele momento. Não foi isso que nós aprendemos aqui? Que santidade é isso. É o quê? É a separação de algo para alguma coisa, para um fim e propósito. E ali Deus separou aquele pedaço de terra para se manifestar naquele momento. Naquele momento aquela terra era santa, porque Deus havia se manifestado ali. Né? Deixa eu parafrasear. O que significa isso? Parafrasear. Deixa eu ler essa passagem agora no popular. Né? De uma maneira que eu entenda aqui. Deixa eu te mostrar aqui o que Deus... Qual era a conversa que estava tendo aqui entre Deus e Moisés? Né? Isso aqui no meu entendimento, tá bom, querido? Aqui eu acredito que Deus estava assim, Moisés, você se lembra como eu me revelei a Abraão, Isaac e Jacó? Você já ouviu de todas essas histórias a sua vida toda? Eu sou o mesmo Deus que falou com eles há centenas de anos. Assim como eu os usei para realizar grandes coisas, eu tenho um grande trabalho em mente para você. Você está pronto para ouvir o que eu tenho para dizer? Para mim, o que ele está dizendo aqui é isso. Ele estava chamando Moisés como ele havia chamado no passado. Olha, aquele Deus que você já ouviu falar, aquele Deus é o mesmo Deus que está aqui aguardando você. E da maneira que eu usei os teus pais, eu vou usar você. Você está pronto para ser usado? E Moisés teve um encontro com a santidade de Deus aqui. Nesse ponto. O que é interessante está no versículo 6. Eu não vou ler o versículo 6, você pode acompanhar aí na Bíblia, você vai ver que no versículo 6, diante da santidade de Deus, a primeira resposta que a Moisés Deus foi de colocar a mão no rosto e se esconder com medo. A santidade de Deus trouxe medo, trouxe temor ao coração de Moisés. E esse é o ponto que eu quero tirar aqui nessa passagem. Imagina você, se fosse você fosse Moisés, fosse você que tivesse andado naquele lugar, de repente você vê uma sarça ardendo que não queima, e aí vem uma voz, não sei de onde, né? A gente quando faz teatro tem aquela voz grossa, né? Não sei se é assim que Deus fala, né?
Diz os pregadores que é assim, porque eles engrossam a voz quando diz que é Deus que está falando, né? Eu não sei se é assim que Deus fala, nunca ouvi Deus falar desse jeito, mas Deus falou. Mas eu fico imaginando, se for assim, né? Deus ia falar com aquele vozeirão, ia ser no meio do nada com aquela sarça, eu acho que eu ia fazer igual Moisés. Ele aqui escorreu, eu acho que eu ficava no pé. Que é isso? O fogo queimando ali, o outro vem aqui, não pisa aqui porque o lugar é santo, estou fora. Estou fora. Eu acho que o que a gente tem que aprender aqui agora com a reação de Moisés é que diante da santidade de Deus a gente precisa gerar temor no nosso coração. Algo que eu acho que tem sido muito impopular nos dias de hoje. Hoje em dia existe uma ideia de uma tal de irreverência. A adoração, né? Como que é? A adoração extravagante. Adoração extravagante. Ato profético. Né? Sermos irreverentes. Meu querido, eu acho que Deus não tem nada a ver com esse negócio, com essas coisas que o povo anda inventando, não. Porque quando eu olho para a Bíblia, nosso Deus é simples. Ele é sobrenatural, ele não precisa de nenhuma extravagância. Na verdade, ele não pede oração extravagante, ele pede a verdadeira. O povo está aí, agarrando no teto, rolando no chão, dando pirueta, cambalhota. Quando ele diz, me adore em espírito e em verdade. Eu não sei. Talvez essa gente está vendo uma coisa que eu não vi ainda na Bíblia, mas o que eu vejo da Bíblia, meu Deus, é simples. Ele está pedindo aquilo que você pode dar. Não pelos seus méritos, pela obra que ele tem feito na sua vida, por aquilo que ele depositou, confiando em você, o Espírito Santo de Deus. Tem um comentarista bíblico, que ele já morreu faz muito tempo, mas o comentário dele é muito popular. Se você tem algum comentário na sua casa, tenho certeza que se você tem na internet ou no computador, você tem um comentário dele, que é o Matthew Henry. Talvez um dos comentaristas mais populares da Bíblia, que as pessoas mais têm acesso. E ele diz uma coisa interessante nessa passagem aqui de Êxodos. Ele comenta o seguinte, que ele acredita que Deus disse aqui para Moisés tirar os sapatos, para lembrar Moisés da distância infinita que existe entre ele e Deus. Ou seja, de que Deus está separado do pecado. Deus sim criou o homem e é um Deus de perto, mas também é um Deus que vai ao além. É um Deus sobrenatural, que não se mistura com o pecado. Por isso ali ele precisa até santificar aquele lugar para que Moisés pudesse entrar desnudo na presença dele. Matthew ele diz assim: sua consciência deve ser satisfeita, mas não a sua curiosidade. E tem gente que está se relacionando com Deus assim. Tem gente que acha que Deus tem que matar toda a nossa curiosidade. Já começou a evangelizar uma pessoa e falou assim: não, mas eu tenho uma curiosidade. Se você for um bom evangelista, você vai dizer assim: a sua curiosidade, talvez mais tarde a gente converse dela. Eu vim aqui para conversar com uma coisa mais séria que a curiosidade. Fica tranquilo, querido, ele não vai ficar, você ficar com raiva de você, porque ele não ia abrir o coração. Não. Mas a gente precisa ser honesto quando a gente ministra o Evangelho. Se Deus não se dispõe a satisfazer a nossa curiosidade, quem pensa você que é para satisfazer a curiosidade dos outros? Aliás, a palavra de Deus diz para a gente não entrar em conversa tola, em conversa que não vai levar a lugar nenhum. Nós não estamos aqui para satisfazer a curiosidade de ninguém. A gente está aqui para levar a verdade, ensinar a verdade. E é o que Matthew está dizendo aqui, né? Que Deus ele vai satisfazer a nossa consciência, ou seja, Deus vai se revelar para que a gente possa o compreender o melhor possível. Talvez não tudo, mas Ele vai se revelar para que a gente tenha um entendimento de quem Ele é. Mas Ele não existe para satisfazer a nossa curiosidade. Tanto é que tem um monte de coisa na Bíblia que Ele deixa a conversa aqui no meio do caminho. Aí você fica assim, mas e agora? O que aconteceu? Talvez você nem vai saber.
Tem gente que já fez uma lista de perguntas para chegar lá diante de Deus e perguntar. Eu não tenho certeza que ele não vai responder essas perguntas, não. Porque se é curiosidade, isso vai ficar para lá. Porque ele não existe para responder curiosidade, mas para salvar, edificar, gerar um povo santo. Ele não tem tempo a perder. Ele diz isso. Então, ele diz mais uma coisa. Cuidados devem ser tomados para que a familiaridade não gere desprezo. Que é o que está acontecendo hoje. Hoje a gente acha que ser da família de Deus, ter familiaridade com Deus, é a gente desprezar quem Ele é. É a gente entrar de qualquer jeito diante de Deus. É a gente agir de qualquer jeito diante de Deus. Não, Ele é Pai. Meu Pai é desrespeito. Mas espera aí, Ele é Pai sim, mas Ele não é o teu Pai. Ele vai muito além do teu Pai. Esse é um Pai santo, santo, santo. E a familiaridade nunca pode levar a gente a perder o temor de Deus. Isso é importante a gente compreender. Ele diz também, Mateus, ele continua a dizer que quanto mais vemos a Deus, mais motivos veremos para adorá-lo com reverência e temor. Mesmo que as manifestações da graça de Deus e da aliança com o amor devem aumentar a nossa reverência humilde. Então, o que ele está dizendo aqui? É isso mesmo. Essa convivência com Deus, a presença de Deus, a proximidade de Deus na vida de um crente, não gera mais irreverência. Pelo contrário, quanto mais próximo nós andarmos de Deus, maior deve ser o nosso temor e o nosso desejo de santidade diante dele. Essa é a atitude de um crente verdadeiro. De um crente que está tendo um encontro com o Deus Santo. Porque eu acho que as pessoas que estão tendo esse tipo de atitude irreverente, encontrando com Deus, não estão encontrando com Deus verdadeiro. Estão encontrando com os outros deuses aí, por aí. Porque tem uns com letra minúscula. Com letra maiúscula só tem um. E esse é santo. Santo, santo. E a sua santidade se revela no teu coração. Terceira atitude que eu vejo que nós devemos ter diante de Deus vem da história de 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Eu só vou ler o versículo 6 e 7. Mas antes de chegar lá, eu quero só compartilhar aqui a história. Agora, essa passagem aqui, ela acontece 400 anos depois da passagem que nós lemos aqui. 450 anos depois da passagem que nós lemos de Moisés. Aqui, Davi havia acabado de ser coroado rei de Israel. Ele tinha conquistado Jerusalém. E a única coisa que faltava para Davi fazer era trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Os filisteus tinham roubado a Arca da Aliança de Israel no período em que o rei Saul estava desobedecendo a Deus. Só que a arca lá no meio deles não trouxe muita boa coisa, e eles falaram, sabe uma coisa, melhor a gente devolver isso, e eles devolveram a arca lá na casa de Abinadab. Esse camarada aqui ficou com a arca na casa dele lá um tempo. Então, Davi, ele fala assim, bom, não está certo essa arca ficar lá na casa do caboclo lá, vamos trazer para o lugar certo, para o lugar de adoração. Apesar de, afinal de contas, a arca tinha que estar no tabernáculo, porque era no tabernáculo que eles se reuniam uma vez por ano para expiar o pecado de toda